Amém, glória a Deus. Hoje à tarde nós tivemos a live das movidas aqui e nós tivemos o testemunho da Carla Couto. Quem não assistiu, eu vou falar para você, foi muito impactante. Assiste depois, porque ela falou tantas verdades, mas uma coisa ela falou logo no comecinho do testemunho. E vai ser a mesma palavra que eu vou ler aqui. Salmo 40. Não tem como a gente não se identificar com o que está escrito aqui. Diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Agora pula para o 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Enquanto ela falava aqui, enquanto ela declarava essa passagem, eu falei: Deus, foi da onde eu saí. Quem aqui pode falar isso? Foi da onde eu saí. Eu saí de um tremendal de lamas. Eu saí de um atoleiro onde eu tentava andar, mas eu não conseguia, porque eu não tinha Jesus. Eu nasci em um lar servindo a outros deuses. Era uma pessoa sem expectativa, sem esperança, sem futuro. Não acreditava em mim. E o Senhor, Ele olhou para mim. Ele olhou para você. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, mas hoje eu vou falar a mesma coisa que eu ouvi quando eu entrei pela primeira vez, pela segunda vez numa igreja. Hoje é dia de salvação. Desde o começo o Senhor está falando aqui sobre libertação, sobre salvação, sobre restauração. E essa noite vai ser a noite de cura, porque essa é a vontade de Deus. Foi por isso que Jesus morreu, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história. E basta só uma coisa: você crer. Bem, eu estava conversando com o pastor Hélio e ele me perguntou, como eu conheci Jesus. Eu trabalhava como promotora de vendas e eu rodava vários mercados. Trabalhava muitas vezes por contrato de 2 meses, 3 meses, 1 semana. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos. Uma família que foi destruída, meu pai foi assassinado. E eu não conhecia Jesus. O único Jesus que eu conhecia era quando tinha Sexta-feira da Paixão. Minha mãe me levava para o cinema para ver aquele filme, eu chorava. E eu não sabia por que Jesus sofreu tanto. Por que aquele homem sofreu tanto? Porque quem é ele? Mas eu vivi num lar. Minha avó me preparava para uma determinada religião. E ela falava que eu ia assumir aquilo. Eu não tinha esperança de casar, de fazer uma faculdade. Um sonho era impossível, porque eu não tinha meu pai. Era só eu, minha mãe e minhas irmãs. Mas um dia, a família da parte da minha mãe, toda evangélica, toda ela. Mas a família da parte do meu pai, sem Cristo, casamento destruído, mulheres que não se valorizavam. E eu cresci assim. E eu, como promotora de vendas, dentro de um supermercado, tinha um promotor de vendas que eu tinha raiva dele. Muita raiva. Porque aquele homem só vivia cantando hino da harpa.
assembleano, e ele cantava aquele hino, cantava e me dava vontade de bater nele. Bichinho magrinho ali, e ele uma felicidade, fazendo aquele preparo do frango rica. Quem lembra do frango rica? E ele fazendo aquele preparo, eu falava, meu Deus, por que esse homem está com tanta alegria? Ganha pouco, a gente trabalhando pra caramba dentro do supermercado, com esse cheiro de frango. E estava ele lá. Só que aonde eu ia, tinha alguém falando do amor de Deus. Tinha alguém que chegava para mim e falava, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu bebia muito, ao ponto de até cair. Já bem assim no final, eu realmente estava sentindo até falta da bebida. Já estava virando alcoólatra. Porque com um copo de cerveja, eu já ficava tão mal, tão mal. E eu vivia assim. Eu não me valorizava, não sabia quem era Jesus. Mas eu tinha pessoas orando por mim. Você tem alguém orando por você? Você ora por alguém ou você reconhece que alguém orou por você? A nossa vida, ela é alcançada através da oração. Eu não sei como está a sua família, não sei se você tem alguma situação aqui que precisa ser resolvida hoje. Eu não sei se seu filho está aqui ou já esteve, ou se tem alguém da sua família nas drogas, mas eu quero te falar que o nome que está acima de todo nome, de todo nome, ele está aqui. E você vai sair daqui com a sua vitória. Sabe por quê? Basta uma palavra só e transforma a vida de qualquer pessoa que crê. Eu estava falando com o pastor Hélio, que essa semana passada, ou foi retrasada, ou sei lá, já não sei mais tempo, eu ouvi uma palavra, e primeiro se crê, depois se entende. Talvez você esteja vivendo situações que você não está entendendo, mas fica tranquilo, essa palavra aqui, ela é verdade. É verdade para quem crê e quem põe em prática. É a verdade para quem realmente acredita e toma posse. É a verdade que transforma a vida do homem. Jesus, ele veio aqui, ele morreu por mim e por você. E não é para a igreja poder ficar, meu Deus. Foi o tempo da igreja ficar assim, se sentindo a coitadinha, se sentindo a menosprezada. A igreja não foi chamada para viver desse jeito. A igreja foi chamada para triunfar, para governar com a palavra, para declarar aquilo que está escrito. E não é, isso daí é a força do positivismo. Não tem nada disso, não. E eu vou falar um negócio para vocês. Nosso Deus não é negativo, não. Ele é positivo mesmo. Ele é o Deus da verdade. Ele transforma vidas. Você já ouviu falar que, você vai sofrer muito, vai ficar quebrado mesmo. Já leu alguma coisa aqui assim? Nem as mulheres que eram estéril, que chegaram diante do Senhor e creu na palavra, elas foram transformadas, nem elas ficaram de fora. Se tem alguma mulher aqui que quer engravidar, creia que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível. O que é impossível, homem, é possível para Deus. Eu sou testemunha disso, eu posso falar porque eu tenho autoridade, porque eu vivi isso. E eu vivo isso na minha vida. O meu filho, eu não podia ter filho. E quando eu descobri, eu comecei a estudar a palavra. E toda vez que eu lia, fulana pediu um filho a Deus. Pediu para abrir a madre. Deus abriu. E eu falei com Deus, Senhor, eu sou tua filha. As mulheres aqui no Velho Testamento não tinham Espírito Santo, não. Nós temos. Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que está consumado. Você sabe o que quer dizer que está consumado?
Está consumado, acabou, está pronto. É salvação, é sozo, né, Deise? É sozo, salvação, é tudo completo, é cura, é bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez miserável para que nós vivêssemos a abundância. Ele fala isso. Gente, a igreja precisa, despertar. A igreja precisa se levantar com a palavra. E isso não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. É tomar posse daquilo que já está escrito. Essa semana eu estava lá na Life Impact, ontem, né? E aí eu estava falando para as crianças, porque estava tendo aula de discipulado, e a tia Marcele estava ministrando para eles. E eu estou vendo assim, sabe? Tudo largadinho assim na cadeira, nem aí. Trouxe Bíblia? Não. Aí eu vou falar a linguagem deles, crianças de 11, 12 anos. Falei, vou falar a linguagem deles. Deixa eu falar um negócio para vocês, olha para mim. Tia Marcele, me dá licença, posso dar só uma palavrinha? Me dá uma oportunidade? Falei, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vim de uma comunidade, eu sei o que é morar na comunidade, né, Marquinhos? Ser improvável. Eu sei o que é viver querendo comer algo e não poder porque a mãe não tinha dinheiro. Eu sei o que é isso. E muitos aqui também sabem. E eu falei para eles, olha só, eu hoje tenho uma vida transformada. A minha vida foi transformada por causa dessa palavra. Não é algo qualquer, não. Isso daqui são promessas de Deus feitas para mim e para você. E sabe o que eu fiz? Eu falei, tia Marcele, tem bala aí? Ela falou, tenho. Botei a bala na mão, falei, vamos imaginar que isso daqui é um presente. É um presente. Vocês sabem que dom é um presente. As promessas também. Deus deixou pronto para a gente. E eu falei, imagina que isso daqui são as promessas de Deus. Está aqui na minha mão. E eu, como Deus, quero dar para vocês. Igreja, pega essa. Eu quero dar para vocês. E eu falei para eles, quando alguém te dá algo, o que você faz? Recebe. Toma posse. Só que eles ficaram assim, agradece. Eu falava, quem quer presente? Quem quer esse presente? Eu. Falava, mas o que vocês têm que fazer para pegar esse presente? Agradecer. Às vezes nós estamos como as crianças. Nós estamos só agradecendo, mas não estamos tomando posse daquilo que Deus já colocou para a gente. E sabe como é tomar posse? É agir em cima da palavra. É se posicionar com a palavra. Eu sou curado, mas vive falando que está doente. Eu sou curado, mas vive falando coisas contrárias. Nós não negamos um diagnóstico não, tá, gente? Mas eu também não aceito o diagnóstico que vem. Sabe o que eu faço? Eu rejeito. Eu não aceito. Eu faço sim tudo aquilo que o médico mandar, mas o meu posicionamento é com a palavra. Certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu sou curada. Eu não vou ser curada. Gente, renovar a mente com a palavra é necessário. Experimenteis, vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos renovar a mente, para comprovar e experimentar. Eu fui para São Paulo, lá para Ribeirão Preto, pastor Rafa. Gente, eu comi uma pizza. Rapaz, tem igual não? Se tem, eu ainda vou experimentar. Porque é sempre crescente, né? Quando eu cheguei no Rio, que eu fui comprar uma pizza lá perto de casa, ficou difícil de engolir.
Sabe por quê? Eu experimentei o que é bom, o que é maravilhoso. Quando a gente experimenta essa palavra, quando a gente vive e vê que ela funciona, que ela é a verdade, ela é mais real do que eu e você aqui, não tem como, querido, não tem como nossa vida não mudar, não tem como o casamento não ficar melhor, porque a gente passa por luta no casamento também, mas você vai desistir? Nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que avançamos. Que retroceder é fácil, retroceder, sair fora, desistir é fácil, mas você olhar para uma situação e declarar: tudo que Deus faz é perfeito, nada se tem a tirar e nem acrescentar, isso Ele faz para que haja temor diante dos homens. Deus é um Deus bom, Ele é fiel. Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel e vai mudar essa situação. Isso é declarar a palavra. Isso é você concordar com a palavra. É você, porque declarar a palavra às vezes, vocês me perdoem que eu vou falar, às vezes as pessoas declaram a palavra, mas parece papagaio só. Sabe por que não pegou a vida da palavra, a unção da palavra? E quando a gente declara a palavra debaixo dessa unção, crendo de coração, não tem como. Pode passar 1 ano, 2 anos, mas ela vai prevalecer sobre a nossa casa e a nossa vida. Eu passo por luta, mas eu não estou nem aí para a luta. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. E como é que a fé vem? Pelo ouvir, e não ouviu. Ah, porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu já ouvi essa palavra. Mas não é ouviu, é ouvir. Continuidade. Resistência, continuidade, continuidade. Ouviu uma vez? Fez diferença na sua vida? Continua ouvindo, até aquilo fazer parte de você. Eu não sei como você está, mas eu quero gastar minha vida com o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Aquele moço foi falando de Jesus para mim, foi falando de Jesus do jeitinho dele. Um dia, eu tenho uma tia, aliás, eu tinha, né, ela já foi para a glória, foi promovida, uma tia cheia do Espírito Santo, assembleana, bem forte, sabe aquele tipo italiano que ri alto? Vocês já viram que eu gosto de agitação, eita glória, eu acho que eu puxei a ela, é meu jeitão, gente. Eu gosto de participar, eu gosto de vibrar. Sabe por quê? Quando eu era do mundo, eu era de outra religião, eu ia fazer o que eles mandavam. E era qualquer horário, era na esquina, era no cemitério, não tinha esse negócio não, porque senão eu apanhava. E eu apanhava invisível, você entende isso? Eu apanhava, eu ficava com marcas. Eu não podia comer determinadas comidas. Eu tinha restrição de um monte de coisa. Se o local que eu estivesse já tivesse começado, não podia entrar. E não podia sair do local onde eu estava antes de terminar. Não se levantava para ir embora antes de terminar. Sabe por quê? Era uma falta de respeito. Mas era assim que eu vivia lá. Hoje nós somos livres. Hoje Jesus mudou a minha história. Por isso que eu sou exagerada mesmo, eu não quero saber. Às vezes eu choro aqui, choro. Eu venho toda maquiada, saio daqui parecendo um panda, choro. Às vezes a pessoa até acha assim, está passando uma luta. Sabe por que eu choro? Nem em qualquer lugar que a gente ouve uma palavra descomplicada, não. Não é. E aí eu fico pensando nas pessoas que muitas vezes estão no engano ainda. E eu falo: Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu estou ouvindo a palavra da verdade descomplicada. Obrigada porque a minha vida tem sido transformada. Obrigada porque eu tenho uma família. A minha família serve a Deus.
Eu não sei como você chega aqui, eu já chego aqui animada. Tem que chegar aqui animado, meu irmão. Que negócio é esse? Chegar aqui desanimado. Não passo luta, passo. Tem dia que eu não estou afim de papo. Vocês vão ver logo. Sou gente. Mas, pessoal, Jesus mudou a minha história. E o Senhor, Ele nos encontra onde a gente está. Tinha dia que eu estava na porta de boteco, pé sujo, cheio de garrafa de cerveja. E passava alguém e falava, Jesus te ama. E eu falava, como pode Ele me amar desse jeito? Como pode? Gente, um dia, lembra da minha tia? Eu faltei trabalho, fui passear de barco, saí da Urca, fui para Cambuinhas, passei o dia todo no escutuc. Entenderam, né? Não preciso fazer aqui não, né? Gente, passei o dia todo ali. Fui para uma festa de um amigo. Eu andava com algumas pessoas estranhas. Tinha muita cerveja. Caixas e mais caixas pagas. Dentro daquele lugar. Para quem conhece o Parque União, sabe aonde eu estou falando. Na Associação de Moradores do Parque União. Na época. E lá eu ouvi dentro do meu espírito, sai daqui. Aqui não é lugar para você. Lógico que eu ouvi aquilo, eu não era crente, eu falei, minha intuição está mandando eu ir embora. Porque deve sair alguma briga, né? E eu virei para os meus amigos e falei, olha, gente, eu vou embora porque a minha intuição está falando que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que vai sair briga. Estou indo embora. Mas Deus já estava trabalhando no meu coração. Sabe o que eu queria? Algo simples. Eu queria ter um namorado, sentar dia de domingo na frente da televisão, comer pipoca e bater papo. Sabe por quê? Eu não me valorizava. Eu não tinha um namorado. Eu tinha um sonho que eu nem sabia que era casar. Sabe por que eu não tinha mais esse sonho? Porque eu cresci vendo as minhas primas, a família da parte do meu pai toda destruída. Mas aquela minha tia, eu passei a noite toda. Quando eu cheguei dentro do meu quarto, eu falei para Deus. Falei, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Sabe aquele vazio? Eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez e se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa noite de salvação. Amém. Talvez no teu coração ainda existe esse vazio. Você vem aqui, você se alegra na hora do louvor, até chora, porque realmente é o toque do Espírito Santo. Mas essa noite Ele está te convidando para você recebê-lo como Senhor e Salvador. E você ter uma mudança na sua vida assim como eu tive. Sabe o que aconteceu? Quando eu levantei de manhã, ainda na ressaca, dos meus poros saíam ainda cheiro de bebida. E aquela minha tia Hortência, cheia do Espírito Santo, me deu aquele bom dia com uma risada muito gostosa. E eu falei, tia, aconteceu isso dentro do baile lá que eu estava. Aí ela olhou para mim e falou, aquele jeitão dela que ela tinha, e falou, olha, hoje é dia de salvação, você ainda está em cima do muro, você ainda está em cima do muro, mas quando você se decidir por Jesus, você vai ver sua vida transformada. Aí eu falei, é mesmo, tia? Mas por que você não vai hoje na igreja? E eu morava no Parque União, e a igreja mais próxima, eu já tinha ido na igreja com uma amiga minha, e nesse dia foi a ordenação do pastor Alberto, irmão do tio Alexandre, e do bispo André. Quando eu entrei naquela igreja, eu falei,
Meus vestidos eram a metade disso daqui. Imagina. Falei, que povo é esse? Olha as mulheres. Era pura inveja. Na verdade, eu queria aquilo para mim. Mas eu falei, eu não vou voltar naquele lugar mais não. Mas a minha tia falou, por que você não vai hoje à noite? Dá oportunidade. Eu dando oportunidade para o Espírito Santo, olha que lindo. Era oportunidade para mim, né? Eu achava que eu ia dar oportunidade para Deus, né? Hoje é o último dia, Senhor. Nada. Era o último dia para mim no mundo. E naquela noite eu fui. Quem pregou foi o pastor Alberto. Eu tenho muita consideração ao pastor Alberto. O pastor Alberto pregou. Me pergunta o que ele pregou. Faz, pergunta. O que ele Não sei. Mas uma coisa eu lembro. Hoje é o dia de salvação. Você ainda está em cima do muro, mas hoje é o dia da tua salvação. Eu falei, minha tia conhece o pastor aqui. Ainda chamei minha tia de fofoqueira. Minha tia é fofoqueira. Ligou para o pastor e falou para ele falar isso. Às vezes a gente vem para cá, o Espírito Santo usa alguém que está aqui em cima, através do louvor, da pregação da palavra. E às vezes a gente não dá ouvidos. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de cura. Você ouviu o que foi declarado nesse louvor? Domingo eu não vim de manhã. Mas esse louvor, a declaração dele é poderosa. Sobre a nossa cidade, declarando que o nome de Jesus está sobre a nossa cidade, que vai ter mudança. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Gente, é assim que vai ser na nossa cidade. A nossa cidade não vai ser conhecida só como a cidade maravilhosa do samba, da prostituição, não. Vai ser conhecida como um povo santo, um povo que teme ao Senhor, um povo que clama a Deus e Deus responde, um povo que é cheio do Espírito Santo. Você pensa que o avivamento vai acontecer? Eu não sei como você está, mas eu estou bem avivada. Olha aqui, a gente precisa se avivar com a palavra. Você precisa queimar. E sabe quem leva a lenha para esse fogo? Eu e você. Todos os dias a gente precisa queimar. Todos os dias a gente precisa estar sendo incendiado pelo Espírito, gente. E esse avivamento já começou. Sabe? Eu vou no supermercado, eu falo de Jesus, eu entro no Uber, eu falo de Jesus. Quem mudou a minha vida foi Ele. E Ele quer mudar quem não tem ainda Jesus. Quer mudar a história do mundo, de quem acreditar. A oportunidade está sendo dada, né? Então a gente tem que ir. E quem é que vai fazer isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você. Não é o pastor. Somos nós, os filhos. É o maior título que a gente tem, filhos. Nós somos filhos e filhas, amados do Senhor. E você pode ser usado para levar a palavra em qualquer lugar que você for. Seja ousado. Saia daqui com essa incomodação. Eu estou incomodada comigo mesmo. Eu quero ler mais Bíblia. Eu quero dobrar mais meu joelho. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero falar do Espírito Santo. Eu quero dizer quem Ele é e o que Ele fez na minha vida. O que Ele fez na sua vida? Hein? Conta. É testemunho. E todo dia a gente tem testemunho. Todos os dias a gente acorda. Meu Deus do céu, você tem uma casa. Você tem uma família. Nós temos comida na nossa mesa. Ele coloca a mesa repleta na presença dos nossos inimigos. E até no dia que eu não tinha, quando eu conheci Jesus, sabe o que eu falava? Obrigada, Senhor, porque minha mesa está repleta. Gente, naquela noite eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E uma experiência que eu tive com o Senhor. Um fogo ardia na minha mão. E eu creio
Eu creio que o Espírito Santo me revestiu naquela noite de poder. Sabe por quê? Não é porque eu senti, porque hoje eu sei que o nome que está acima de todo nome habita em mim. E Ele é o fogo. Ele é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que habita em mim e em você. Precisamos temer alguma coisa? Não temerei. Eu não temerei. Eu não tenho medo de entrar em favela. Não tenho. Sabe por quê? Meu amigo, eu já sou salva. Aleluia! Eu quero lá saber se eu for, se Deus mandar eu ir, eu vou. Se Ele falar para eu não ir, eu não vou. Então você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. É um tempo onde a estratégia que Deus me dá talvez não sirva para o Marcos. A estratégia que Deus me dá para eu cuidar e criar o meu filho não sirva para a Gisele. Então você tem que pedir a estratégia do alto para que você possa viver a vitória de Cristo na sua vida. Amém? Ai, gente, lembra que eu não tinha identidade, eu não tinha sonhos. Deus me deu um casamento, eu não podia ter filho, Deus me deu um filho. 9 anos esperando em Deus um filho e pedindo a Deus. Era difícil. Mas quando eu decidi buscar na Bíblia, Senhor, eu quero uma palavra. Deus me deu uma palavra. E eu descobri que as mulheres que iam até o Senhor, Ele abria a madre. E aí, Deus me deu 1 Samuel, me mostrou a história de Ana. E a Bíblia diz que Ana, ela se derramou diante do Senhor. Ela conversou com Ele, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estivesse bêbada. Olha, parecia até eu, minha velha criatura, né? Mas graças a Deus eu estava bêbada do Espírito. Era cheia do Espírito e nem sabia. E aí, a Bíblia diz que Ana orou. Quando o profeta falou para ela, o sacerdote falou para ela, ela se levantou e o rosto dela não era mais abatido. Ah, querido, essa palavra para mim foi revelação. Sabe o que Deus falou comigo? A partir de hoje você vai ser mãe. Eu trabalhava numa multinacional e eu declarava todos os dias, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu estou grávida. Eu estava grávida mesmo, porque os sonhos de Deus são gerados aqui dentro. E eu comecei a gerar meu filho. E uma pessoa falou para mim assim no escritório, não faz isso, você vai atrapalhar, né, a sua gravidez. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo mandou eu descer, comprar um teste de gravidez e fazer dentro do escritório que eu trabalhava, fazer esse teste. E quando eu saí do banheiro, eu estava mais que grávida, mostrando para todo mundo. Que loucura da fé. Estava falando com o pastor Hélio, tem coisas que Deus pede para a gente que é loucura mesmo. Lembra? Não é crer, é crer. Depois você entende. É chamado para ser doido mesmo. Gente, Deus me deu um marido. Além de eu ter o Espírito Santo em mim, sobre mim, ainda me deu para eu casar com o Espírito Santo. Oh, glória! É o sobrenome Espírito Santo. O Willi do Espírito Santo é o meu sobrenome. Gente, se agarra a Ele. Não tem jeito. Olha, vem um tempo aí. Igreja, presta atenção. Vem um tempo que se você não estiver se fortalecendo hoje, você não vai permanecer de pé. Vocês lembram da pandemia? Muitos, infelizmente, hoje não estão aqui conosco. Então, no mundo, é um tempo da igreja se fortalecer. Quando o pastor Hélio fala, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, ter relacionamento com Deus. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor tem avisado. É um tempo de você
se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e tomar posse das promessas do Senhor. É para mim e para você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu passei do horário? Então tá bom. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, tirar um tempo aqui, orando em línguas. Você que já é batizado no Espírito Santo, vamos estar orando em línguas. Você que ainda não é, você precisa, lembra das promessas? O que a gente precisa fazer com as promessas? Tomar posse. A promessa do batismo no Espírito Santo é para a igreja. Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, essa promessa é para você. Toma posse hoje. Xere cantaralabarabachai. Xerere cantaralamanaya cheia sorocobarabachai. Dere cantaralamanaya cheia sororobalabarabaxore. Aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos. Espírito Santo, declaramos que Tu és Senhor sobre a nossa vida. Tu és aquele que nos consola, Tu és aquele que nos direciona, Tu és aquele que nos ensina no caminho onde devemos andar. Tu és aquele que é o GPS da nossa vida, que está nos levando para o destino final. Oh, Robaracamanaia, o Senhor nos revela a palavra. Oh, Rocobarabachaire, Derecantaralamanaya. Espírito Santo, tem total liberdade nessa noite. A Tua palavra declara, Senhor, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Oh, Pai, assim como o Senhor fez com a minha vida, convença agora, Senhor, os corações. Somente o Senhor pode fazer isso. Oh, Senhor, não é um testemunho que vai mudar a história de uma pessoa, mas é a Tua palavra pregada. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, convence os corações. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Recamanaya cheia ralabarabachore rerebaraia. Derecantorolobarabachare. Senhor, em nome de Jesus,